Que a paz de Jesus nos envolva. Nós pedimos a espiritualidade maior aos trabalhadores, mentores da casa, que possa nos intuir, para que possamos refletir sobre o tema tão importante do Evangelho, como os demais, né? Hoje nós vamos estudar um pouco uma parte aqui do capítulo 10. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Olha o interessante desse título, desse capítulo aqui. É um imperativo para nós. Não julgueis. Por quê? Para que nós não sejamos julgados da mesma forma. E isso aconteceu na época de Jesus, que o texto que vai discorrer aqui, vai falar desse encontro de Jesus com aquelas pessoas ali. Mas isso ainda continua existindo no nosso meio. Nós ainda não aprendemos, nós não perdemos ainda esse péssimo hábito de julgar o nosso próximo, né? De apontar o dedo, né? de determinar uma sentença, de fazer um julgamento e determinar uma sentença para o nosso próximo. Isso é algo que nós precisamos corrigir. Por que isso é importante que corrijamos essa situação? Porque na mesma medida, né, que eu julgar, que eu condenar o meu próximo, eu vou estar, em contrapartida, né, sujeito a esse mesmo julgamento, a essa mesma condenação, digamos assim. Ou seja, a minha postura, né, está diretamente ligada a mim. Isso volta contra mim. A forma como eu me portar perante o meu próximo, eu já vou estar determinando como a minha própria consciência vai agir comigo. Então, sigamos aqui. Item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houver julgado os outros, e servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha surpreendido em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Ele dizia isso, tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Olha que interessante dessa postura dos fariseus. Os escribas e os fariseus, né, naquela época, conviveram naquela época com Jesus. Os escribas eram aqueles, digamos, doutores da lei. Eles entendiam a lei de có e salteado. Eles tinham a facilidade de entender as leis, né, as leis daquela época, o que era imperativo naquela época em relação à lei dos homens, né, daquela época. E os escribas e os fariseus, né, eles eram aqueles que não eram sacerdote, mas eles tinham o mesmo hábito dos sacerdotes. Eles voluntariamente, eles faziam as vezes do sacerdote. E eles tinham muita preocupação com rituais, né, de impor, não comer sem lavar as mãos. Isso era uma postura deles, cobrando isso. Então, os fariseus e os escribas entendiam, eram entendedores das leis. E, vendo aquela situação, pegaram uma mulher, eles então entendiam da lei de Moisés. Então, eles estavam querendo executar a lei de Moisés com aquela mulher que estava sendo ali levada a julgamento público, digamos assim. E eles, em todas as situações, eles aproveitavam toda e qualquer situação para tentar colocar Jesus em contradição. Era aquela forma de vamos jogar essa situação complexa para ver qual vai ser a reação de Jesus. E nessa situação foi assim. Porque Moisés condenava as adúlteras. Se Jesus veio, né, dar continuidade à lei de Moisés, mas trazendo uma visão diferente, então nós vamos levar essa questão complexa para Jesus para ver se ele vai contradizer Moisés.
Mas Jesus, o mestre por excelência, ele aproveita essa situação, aliás, ele aproveita todas as situações para nos trazer um ensinamento, para nos chamar a reflexão, nos colocando no lugar daquelas pessoas, daquela pessoa. Então, eles perguntam para Jesus: qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Ele dizia isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria, olha digamos assim, se podemos falar, a presença de Espírito de Jesus. Ele não falou: você tem esse pecado, você fez isso, você fez aquilo. Ele abaixou, né, usando o recurso que ele tinha ali, que era uma poeira e o dedo, e começou a escrever ali. Por quê? Jesus conhecia, né, e conhece o íntimo de cada um. E daquelas pessoas que estavam ali com ele só de olhar para as pessoas, o médium por excelência, né? Só de olhar para aquelas pessoas, já fazia uma leitura perispiritual daquelas pessoas e sabia o que aquelas pessoas já tinham aprontado nessa e em outra reencarnação. Então, ele começou a escrever, digamos assim, os erros, as falhas de todas as pessoas que estavam ali. Começou a escrever ali. Então, depois, abaixando-se, de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas ele ouvindo falar assim, se retirar um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, quando Jesus, né, ele começa a escrever, e as pessoas continuavam exigindo dele uma posição, né? Vai apedrejá-la? O que vai fazer? Aí Jesus continua, né, escrevendo ali os defeitos, digamos assim, as falhas, principalmente dos mais velhos, ou seja, aqueles que já tinham errado mais. Então, eles chegam ali e começam a ler o que Jesus estava escrevendo ali. E eles perceberam que o que estava sendo escrito ali no chão eram as faltas de cada um que estava ali presente. E isso tocou a cada um, porque eles sentiram ali expostos, né? Meu defeito, o que eu faço, nunca expus para ninguém, e Jesus está escrevendo, ele está escrevendo ali minhas falhas. E, né, a consciência pesou, foi colocado ali frente a frente os seus defeitos, com a postura que eles estavam tendo de apontar, de julgar, sendo que eles também tinham cometido faltas iguais ou mais, quem sabe mais grave do que aquela mulher que estava ali naquela situação. Então, eles começaram a sair, mudaram de postura, porque perceberam que nenhum deles, poderiam estar ali apontando para aquela mulher, porque eles também, né, se era perante a lei de Moisés ou a lei de Deus, eles também tinham falha. Isso se aplica a nós também. Os ensinamentos de Jesus são atuais. Nós devemos trazer isso para o nosso dia a dia. Às vezes, né, nós, lógico, não chegamos ao extremo hoje, em 2020, de chegar numa praça pública e apontar e criticar ou querer apedrejar uma pessoa. Mas em proporções diferentes, nós tendemos ainda a ter julgamentos, a apontar, a determinar o que deveria ou não deveria fazer. Então, Jesus pede que a gente se volte, né, cada um para si. Como que você está? Você, na situação daquela pessoa, você faria diferente? Se você estivesse no lugar daquela pessoa que você julga, que você aponta, que você determina uma sentença, você teria uma postura melhor? Ou seja, nós temos condição de apontar, nós temos condição de achar que o outro é inferior a nós? Ele pede que a gente possa avaliar como está o nosso íntimo. Se eu estou repetindo, se eu estou tendo essa postura mediante ao meu próximo.
Então Jesus se levanta e lhe diz: mulher, onde estão os vossos acusadores? Porque cada um saiu, né? Porque foi tão impactante ler os seus próprios erros através, né, do que Jesus colocou ali, que cada um saiu. Ele pergunta, né, cadê os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe diz, não, Senhor. Jesus respondeu, eu também não vos condenarei. É lógico que Jesus não iria, não nos condena, não nos julga. Por quê? Né? Um espírito que já conseguiu, né, a evolução máxima, né, como referência aqui para nós, máxima, enquanto nós aqui, né, no mundo de provas e expiações. Então, ele lógico, naturalmente não teria essa postura, porque totalmente caridade, total amor, total entendimento. E quem já tem esse sentimento de entendimento, de caridade, que falou tão bem de perdão, de amor, como que ele iria julgar aquela mulher que estava naquela situação? Se ele pedia justamente o contrário, que devemos perdoar quantas vezes for necessária, que devemos ser benevolente para com o nosso próximo e severo para conosco mesmo. Jesus pede isso para a gente. E nós fazemos justamente, né, não generalizando, mas tendência é ser indulgente para com as nossas faltas, né? E severo para com o nosso próximo, como essas pessoas, como os fariseus, como esses doutores da lei fizeram naquela época. E é necessário que nós não repitamos tal procedimento como os fariseus, como os doutores da lei daquela época. Por quê? A mesma medida que eu medir o meu semelhante, eu vou estar me colocando, vai ser a medida que vai ser usada pela minha própria consciência, né, ao chegar no mundo espiritual. Que aqui não, enquanto encarnado, nós vivemos nessa ilusão, que a minha postura é certa, ele realmente fez errado, eu tenho que ter essa postura. Mas o despertar vai ser no mundo espiritual. Então, se eu fui severo para com o meu próximo, a minha consciência vai se basear, vai se pautar nessa medida para comigo, né? Então, como que eu quero ser avaliada no mundo espiritual? Com esse mesmo rigor que eu tenho para com o meu próximo? Ou com essa benevolência que eu gosto, né, para comigo, né? Então, ela responde para Jesus. E ele responde, eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Olha que interessante, ninguém está fadado ao sofrimento eterno, a não ter mais oportunidade devido aos erros. Olha que interessante que Jesus fala para essa mulher. Eu não te condenarei, mas vá, ou seja, reerga, recomece e não repita os mesmos erros. Não tem essa mesma postura de agora para frente, que você passou por essa experiência, que, digamos assim, teve uma nova oportunidade, porque ela poderia ter sido apedrejada, poderia ter desencarnado. Então, ele fala para ela, eu não te condenarei, mas reerga, siga a sua caminhada, não fique presa a isso que aconteceu, mas reescreva uma nova história, recomece. Olha que incentivo que Jesus dá para essa mulher e dá também para nós, de N forma, através dos seus ensinamentos, através da própria doutrina, que aqui nos fala, né? O fato de estarmos reencarnados é essa oportunidade de reerguer, de recomeçar, quantas vezes for necessário. E Jesus pede isso para ela, e isso também se aplica a nós. Independente que tenhamos feito em reencarnações passadas, a espiritualidade está apostando agora em cada um de nós. Quando nos oferece um trabalho, quando nos convoca para um trabalho, é o que eles falam. Se eu fosse olhar as dificuldades, os vícios dos encarnados, talvez algumas tarefas não aconteceriam. Mas eles olham o quê? Você está com boa vontade? Porque erros, falha, marca no perispírito, todos nós trazemos. Mas se eu chego, eu estou aqui, né? Se eu ofereço as minhas mãos ao trabalho, eles querem aproveitar isso. Principalmente agora, né? Nesse momento de transição, estão sendo convocados os trabalhadores da última hora.
Então, não vai olhar o passado de cada um, se for olhar assim, né? Qual de nós já não erramos, não pecamos, como diz, né? O pecado, mas em questão de erros, né? Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si. Qual de nós que não precisamos de indulgência, que as pessoas têm indulgência para conosco? Qual de nós que ao cairmos, não gostamos, não desejamos que alguém venha nos reerguer, apostar mais uma vez e falar, não, vamos recomeçar, vamos tentar novamente. Então, por que eu vou ser severo se eu preciso disso constantemente? Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Então, às vezes o que eu condeno no outro, eu também tenho, e às vezes em proporções maiores, gigantescas. Mas eu tendo a minimizar, a diminuir a minha falta, né? E sobressaltar, evidenciar a que o outro tem. A ausência de benevolência, a ausência de caridade. Essa mudança, essa postura que ele nos convida. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Então, ele fala que quando nós temos essa postura, são dois comportamentos que nós poderemos estar tomando ali. Reprimir o mal, né? Ou desacreditar. A maioria das vezes, quando nós fazemos isso, é para desacreditar, diminuir o outro, para nos sentir melhor, mais evoluído, né? Com vícios, com virtudes mais interessantes, tendendo a diminuir o outro. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso se deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiser ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ele nos fala que é nosso dever, né, tentar alertar uma pessoa quando está em erro. Mas até nessa situação, nós temos que ter caridade. Não é expor a pessoa. Às vezes, chamá-la para uma conversa, sua atitude está assim, né, se nós sentirmos que temos essa abertura. Porque ele fala que é um dever, às vezes, ajudar a pessoa ou perceber um erro que vai prejudicar também outras pessoas. Mas se for prejudicar só a pessoa, aí também nós temos que pensar muito se aquilo nós devemos interferir. Mas quando vai atingir várias pessoas, segundo o Evangelho, que nós temos o dever de tentar evitar o mal, né? Mas isso tem que ter uma certa cautela para não expor, né? Não seria preciso, pois, tomar o sentido absoluto, né? Não julgueis se não quiser ser julgados. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse nos seus exemplos, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outro é abdicar essa autoridade. É se arrogar o direito de repreensão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito a toda submissão voluntária. Aquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, ele fala da autoridade moral. Quando eu vou me colocar na situação de chamar o outro para algo, para avaliar a sua situação, ou quando eu sentir, né, que eu preciso agir, eu tenho essa autoridade moral para me dirigir à pessoa
e ressaltar uma situação, eu tenho essa autoridade? Autoridade moral. Isso que é o diferencial. E é isso que Jesus, né, sem sombra de dúvida, né, a autoridade moral era o que mais tinha e tem Jesus. Tanto é em todas as situações que precisou, né, dele ter essa postura, ele não foi questionado porque essa autoridade falava por si. A sua postura, o que ele falava e a sua ação, ela estava em consonância. Ele não deixava essas oportunidades passar para dar um ensinamento, porque ele estava revestido de autoridade moral e as suas ações estavam aliado ao que ele falava. E ele fala que em todas as situações, né, as palavras de Jesus tinham essa preocupação em despertar, em levar o outro à reflexão, em resgatar o outro, né? Quando ele fala, vai, a sua fé te curou. Em outras situações, toda que ele vivenciou, que ele nos deixou nesse legado de ensinamentos, ele sempre teve essa preocupação de nos mostrar, né, a importância dessa postura. Né? Eu estou em condição de falar, eu posso falar, e a forma como se fala, porque isso eu vou estar determinando a forma como eu vou estar sendo julgado, sendo avaliado, digamos assim, no mundo espiritual, perante a minha própria consciência. Então, nós pedimos a Jesus que nos ajude, né, a ser indulgente, né, com o nosso próximo, né, severo para conosco, a não julgar, a não apedrejar o nosso próximo, a não apontar, porque em contrapartida eu estou me apontando, eu estou me expondo. E se isso denota uma alma sem elevação moral, quando eu exponho o outro, sendo que eu não tenho isso, eu não conquistei isso ainda. Então, nós pedimos a Jesus esse amparo, que continue, né, nos ajudando a reerguer, como ele fala para essa mulher, vai, né, vá. Assim como eles não te acusaram, não te apontaram, né, eu também não posso, não tenho essa postura. Pelo contrário, né? Vá, reerga, continue a sua caminhada, você pode, você deve. Esse é o chamado dele todos os dias para nós. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que nós saibamos entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Que assim seja.